E eu tenho uma imagem que, para mim, representa o que foi o Flamengo ontem. Tem um lance no primeiro tempo que o Wesley ele faz uma falta no jogador e a chuteira fica enganchada, né, no cadarço. E aí tem uma discussão lá. Foram 3 paraguaios. 3 paraguaios dão uma peitada no Wesley. Fizeram 3. Nele ali. 3. E não chegou ninguém. E não teve um jogador do Flamengo. Não teve um jogador do Flamengo. Eu falei assim, peraí. Eu não vi um cara ontem comprar briga de ninguém. Não compraram a briga nem pro Flamengo, nem pra camisa que eles estão vestindo. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Qual é o tamanho desse vexame do Flamengo nessa temporada aí, né? Eu acho que pra mim foi o maior vexame, essa eliminação para o Olímpio foi o maior vexame desse ano, né? E dos últimos anos aí que o Flamengo, antes de 2018, né, vinha acumulando algumas eliminações. Mas essa do Olímpia vai doer e muito ainda, né? É aquilo, o Flamengo, ele só tem para mim, o Flamengo ele só tem uma maneira de salvar essa temporada que praticamente está perdida, né? Que é muito difícil salvar. A única maneira, para mim, que o Flamengo consegue salvar essa temporada é ganhar na Copa do Brasil e do Brasileirão. O Brasileirão tá muito difícil. 13 pontos atrás. Só se o Flamengo dar uma reviravolta gigantesca e conseguir tirar 13 pontos de vantagem para o Botafogo. Caso o Flamengo conquiste esses 2 títulos, para mim a temporada consegue estar salva. Tirando isso, uma temporada perdida, né? Vamos dizer assim. Então, vamos embora para mais um vídeo aí. Vai deixando o seu like, a sua revolta também, a sua zoação também faz parte aí, né? Seu comentário aí. E deixa o like, vamos embora para o vídeo. Crédito e ESPN Brasil, vamos embora. Vocês ontem aqui, vocês torcem para time grande? Vocês sabem o que é isso? Mesmo quando você é inferior tecnicamente, dinheiro, você acredita, você tem fé que seu time pode superar. Tem histórias de glórias. Olha a eliminação do Olímpia em 89 contra o Inter aqui. É um drama pro Colorado. O que ele fez contra o São Caetano, perdendo o jogo de ida em casa e saindo perdendo atrás aqui. Então o Olímpia é um time que, se você pegar a história dele, a quantidade de virada, de superação, quase sempre contra times brasileiros que são mais ricos, mais poderosos. E ontem foi mais uma, talvez, não vou dizer a maior de todas, na questão salarial. Eu falei aqui, 4 milhões de reais, que tem time brasileiro, time pequeno, que tem isso de folha de pagamento. Pequeno não, mas time intermediário brasileiro hoje tem isso. E o Olímpia com... O Arce acabou de chegar. Sim. Então a gente fala, o trabalho do Cudê. O Cudê não ganhava de ninguém. Aí ganhou esse jogo do River. Nossa, o trabalho do Cudê. Que coisa, gente, que coisa com o Internacional. Não, é porque é muito parecida a situação. Mas eu concordo com você. O Arce chegou outro dia. O feito do Olímpia é maior, eu acho. Eu também acho. Isso eu concordo com você. Então... Pô, é o Flamengo. O Flamengo era mais favorito a Libertadores do que o River Plate. Os dois estão eliminados, tá fora. Aquela decisão lá de 2019, os dois estão fora. Isso é fato, cara. Mas assim, a gente tem do lado, por isso que a gente foca, né? A gente tem do lado um time que, cara, você acabou de falar, tem 2 jogadores já paga o Olímpia inteiro. Né? A gente tem um treinador que, se não é um trabalho longevo, é um cara que já está há uns 4 meses. Né? Tá há mais tempo do que estava o Vitor Pereira, inclusive. Os fracassos que teve, etc. Isso é um fracasso. Então, assim, isso chama atenção. É óbvio que a gente vai falar mais até porque estamos no Brasil, a gente vai falar mais da derrota do Flamengo do que da vitória do Olímpia. Isso não tira o mérito. E isso eu concordo com você. O feito é maior do que do Internacional. É maior, sim. Mesmo em casa. Pô, o Flamengo, cara, 3-1 de virada. 2-0, né? Com 2-0 no placar agregado. Com 2-0 no agregado, né? No começo do jogo, aquele gol no começo do jogo é puta. Agora já era, já foi. Acabou. E os caras foram lá e viraram. Torcida fundamental, os caras foram lá e viraram. Só que tem uma diferença aí, cara. Entre Inter e River Plate, teve jogo. Teve jogo de um lado, jogo do outro. O Inter foi superior, mas teve jogo. Teve trocação. É o jogão da Libertadores, porque teve trocação. O jogo de ontem, só um time jogou. Só um time. O que é a vergonha pro Flamengo é isso. Com o time que tem, com o elenco que tem, com o treinador que tem, com tudo que tem, só um time jogar. O que espanta ontem, assim, o Flamengo poderia ter sido eliminado pelo Olímpia? Cara, poderia. Essas coisas acontecem na Libertadores. A gente vê, das zebras, né? É até chato falar uma zebra para um time que é tricampeão da Libertadores, mas o último título foi em 2002. O Flamengo hoje tem muito mais capacidade, mais potencial e tudo. Enfim, só para te passar, Zé. Tranquilo. Rapidinho. Então, assim, o que salta aos olhos, né, é a forma como o Flamengo foi eliminado.
Porque a derrota ela pode acontecer. Podia ser 1-0 pro Olímpia, achou um gol, trancou, fechou todo mundo lá atrás, não passa. Como foi, por exemplo, sei lá, o jogo do São Paulo com o São Lourenço. São Paulo jogou mal, mas jogou, tava lá e tal, não sei o quê. O Flamengo abdicou de jogar ontem. Foi covarde no Paraguai? Foi covarde. Foi covarde. O Flamengo abdicou de jogar. E isso, cara, a minha abertura que eu falei sobre torcedor, isso, além de tudo que a gente vai discutir aqui, isso é um desrespeito com o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem todo jeito de estar revoltado, sabe? Porque isso é um desrespeito com o torcedor. Isso é a camisa do Flamengo, é o manto do Flamengo, é a história do Flamengo que estava em campo ontem. E não sentir, na boa, né? Não olhar e falar, cara, é o Flamengo. E entregar uma coisa melhor, porque se joga ali 50%, 60% da capacidade, classificava. Nem isso fez. Flamengo, o jogador, Flamengo não é instituição. Jogadores ontem, vocês podem colocar quem vocês quiserem no balaio das análises, foram desrespeitosos com aquilo que o Flamengo tem de mais importante e valoroso, que é a sua torcida. Isso eu não abro mão no comentário. Fala, Zé. Não, boa tarde, William, Bubu, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Fala, Zé. Eu peguei, né? Eu assisti o jogo ontem, assisti o jogo hoje de manhã. Falei, será que eu tô com a impressão errada? Será que... Eu fiquei com uma imagem que, para mim, é o que representa o Flamengo ontem. Até mandei uma mensagem pro Jean hoje para saber se de fato era isso que eu estava assistindo, né? Eu falei, ô Jean, você que estava no campo, a impressão que dá é que o time do Flamengo não entrou no jogo. Pois é. Mentalmente, não entraram no jogo. Eles não entraram no jogo, porque o time estava morto, cansado, sem vibração, sem nada, tal. E eu tenho uma imagem que, para mim, representa o que foi o Flamengo ontem. Tem um lance no primeiro tempo que o Wesley ele faz uma falta no jogador e a chuteira fica enganchada, né, no cadarço. E aí tem uma discussão lá. Foram 3 paraguaios. 3 paraguaios dão uma peitada no Wesley. Fizeram 3. Nele ali. 3. E não chegou ninguém. E não teve um jogador do Flamengo. Não teve um jogador do Flamengo. Eu falei assim, peraí. Quando eu jogava, eu vou falar isso daí, quando eu jogava, mas vocês podem levar aí pro bairro de vocês, pra turma de vocês. Eu não sei se vocês são assim, mas, por exemplo, eu tenho os meus amigos de infância que, fatalmente, se isso acontecesse comigo numa rua, eles iriam fazer. Quando eu comecei a jogar, existia uma questão e eu me senti como o Wesley ontem. O Wesley tem 20 anos, 19 anos, é um menino, né? Recentemente subiu profissional. E quando acontecia lances assim, que eu tinha, né? Muita gente vinha querer me intimidar e tal. Tinha o Viola. O Viola vinha e falou assim, vem cá, você quer arrumar confusão com o moleque? Arruma confusão comigo, deixa o moleque jogar. Tinha o Bernardo. Os caras vinham e compravam a minha briga. Não importa se vão provocar ou não, os caras compravam a briga. Eu não vi um cara ontem comprar a briga de ninguém. Não compraram a briga nem pro Flamengo, nem pra camisa que eles estão vestindo. Ah, mas é o Sampaoli, é isso. Sampaoli vai até uma página, já falei aqui, dentro de campo, se o cara não corre, se o cara não entende o que precisa ser feito para jogar. O Flamengo ontem, todas as vezes que conseguiu dar 3 toques, encontrava o Arrascaeta atrás das linhas de volante, de marcação do Olímpia. Todas as vezes que o Flamengo tocava, encontrava ali. Por que não fez? Por que não colocou ritmo de jogo? Por que não marcou pressão? Por que não entendeu que tinha não sei quantas mil pessoas que estavam torcendo contra? Entende o que você precisa fazer. Entende o que você precisa entregar no campo. O Flamengo não entregou nada. Não entregou nada, era um time apático. E aí tem que colocar a culpa dos jogadores nesse momento, as atitudes. Uma coisa fora de campo, o que foi feito, as escolhas dos treinadores, como foi a chegada do Sampaoli até aqui. Mas assim, eu acho que hoje é Sampaoli e jogadores. Não é possível. O Sampaoli não é possível. Vem cá, faltas ensaiadas, bolas paradas. O Pedro falou, o Bubu falou, todos nós falamos. O analista de sistema, né, analista de desempenho, desculpa, do Flamengo deve ter passado. Olha, eles jogaram agora no final de semana, ganharam 4 gols foram de bola parada. Beleza. Fizeram as substituições. Quem assistiu o jogo viu que os nossos comentaristas, o Paulo, o Zinho, o Jean Oddi falou várias vezes, olha, agora eles vão tentar a bola aérea. Todo mundo sabia. Saiu um centroavante, todo mundo sabia. Vejam os lances, o que aconteceu. Eu não gosto de apontar, eu particularmente não gosto de apontar, mas para mim o Matheus falhou nos 2 primeiros gols. Eu também achei.
não quero individualizar, até porque é um jovem, mas você tem razão, quando falhou. Mas o Matheus falhou nos 2 primeiros gols. É assim, e você não tem ninguém para chamar atenção. Vamos lá. Cadê os líderes? O Felipe Luiz tentava fazer uma coisa, mas ele estava tão cansado por conta das situações que ele estava vivendo no campo ali, de dificuldade, que ele não tinha força para falar. Foi mal ontem também. Sim, foi mal. Bem mal. Mas era compreensível, William. O que você vê? Da mesma forma que você estuda, ou você acha que o Olímpia não estudou? O Arce não estudou? Sangue nos olhos do Arce. Como joga com o Felipe Luiz? É por dentro. Beleza, o que ele fez? Colocou um jogadorzinho ali, ó, em cima do Felipe Luiz. Pegava a bola, partia para cima, jogava para lá. Presta atenção. É jogo de campeonato. Você tem que ter um algo a mais. Você tem que ter saber o que você precisa entregar dentro de campo. O Flamengo não entregou nada. Nada. Quando perde bola, tranquilo, hoje vamos jogar aqui, tranquilo, sossegado e tal. É lamentável, é vergonhoso. É vexatório. Imagina para os torcedores chegarem agora aguentar, porque o ano acabou, né? Até a Copa do Brasil ainda. Sim, mas acabou. Você acha que a torcida do Flamengo estava esperando o quê? Qual é o título mais importante? Final do Maracanã. É a segunda final da Libertadores. Maracanã que o Flamengo fica fora. Qual vai ser o campeonato? Campeonato Brasileiro. Beleza, tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Porque você sabe aqui, inclusive, eu estava com essa dúvida aqui, foi bom. O Marcel parece que leu meu pensamento, cara. Ele me passou aqui. Eu estava tentando lembrar qual foi o último ano que o Flamengo passou em branco. Foi 2018. 18. Né? O Flamengo, todo ano, ele carimba um título. Sim. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e tal. Ele está toda hora carimbando um título. Cara, assim, o Campeonato Brasileiro está difícil. São 13 pontos. Botafogo já, não precisa nem mais falar nada de Botafogo, que o Botafogo já provou que está lá e ele está brigando pelo título sim e parece que nesse momento briga sozinho, né? Está 13 pontos. Vai ter um confronto direto entre eles dia 2 de setembro, inclusive. Logo aí já tem um confronto entre Botafogo e Flamengo. E a Copa do Brasil? O Flamengo é favorito para passar contra o Grêmio, fez 2-0 e tal. E numa eventual decisão contra São Paulo ou Corinthians, pela lógica, ele seria favorito. Mas aí eu te pergunto, com o que a gente viu ontem, com o que a gente viu contra o Cuiabá, cara, é favorito mesmo? Sei lá, até o torcedor do Grêmio, ele acorda hoje pensando até, opa, sei não, hein? Opa, tava meio lá, favas contadas e tal, mas não sei não, hein? E de repente até dá, não é? O Flamengo, ele... Lembra ontem, quando nós estávamos aqui falando sobre esse tema, que eu até mencionei, falei assim, o Bubu estava falando sobre a possibilidade do Olímpia, né, que era para respeitar e tal. Aí eu falei assim, eu particularmente achava que o Flamengo iria ganhar 3-1, pelos modos, o Olímpia se projeta, eu apliquei um 3-0 aqui ontem, achei que era isso. Contra-ataque, essas coisas todas, pela forma, pelo desenho do jogo, por aquilo que eu podia imaginar pela qualidade do jogo do Flamengo. E eu falei aqui, você lembra que eu falei assim, ó, se o Flamengo ser desclassificado, o preparador físico volta para o vestiário. Eu perguntei, se for eliminado, o que eu não acreditava de jeito nenhum. Todos os problemas irão voltar para o vestiário. O que o São Paulo fez ontem também, ser expulso. Falou, não falou, não é para ser expulso. Não é para ser expulso. Em jogos como esse, não é para o treinador ser expulso. Mas é difícil. Não é difícil. Você está ali, você tem que ser uma referência. Não que os caras vão olhar para você o tempo todo, não é isso, mas segura um pouquinho, entendeu? Sabe, é lamentável. Um time cascudo como o do Flamengo, um time experiente como o Flamengo, né? Nesse sentido... Não é só bem tecnicamente, é um time cascudo, cara. Não é para sentir o estádio do jeito que sentiu. Exato. Flamengo das Copas. Semana passada ele estava falando aqui, não, porque tem o Flamengo do campeonato e o Flamengo das Copas. E o São Paulo, numa coletiva, citou isso. Foi? A gente não consegue, talvez, a mobilização no campeonato, por isso que toma um 3-0 do Cuiabá e chega contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e é fora. Ontem a gente viu o Flamengo numa Copa sendo o Flamengo que mais ou menos tem sido no Brasileiro, né? Um time meio letárgico, preguiçoso. Gente muito abaixo, né? Vocês citaram o Felipe Luiz, que foi mal. O Davi Luiz perdeu bolas por cima, né? E ele teria que ser como zagueiro alto. Mas não é novidade isso. O segundo gol, o gol é feito por um cara que tem 1,64 m. O cara nem sai do chão, faz um gol de cabeça no meio de 3 jogadores. Mas aí a questão... Aí eu vou também mais pela parte técnica, né? A marcação do Flamengo é uma marcação por zona. Peraí, identifica, os caras são fortes. Põe uma marcação de 3 ali, 2 caras ali para fazer a zona, que é para pegar a bola, e o resto atrapalha os caras. Vai na bola, vai no corpo, a marcação mista, né, que a gente fala. Pô, sabe quem é o melhor? Beleza, então o melhor é o como é que fez o gol? Brueira. Vem cá, Brueira, vem cá. Você não vai sair, eu vou te agarrar,
Sabe, eu vou segurar, a hora que você subir eu vou correr com você. Tem várias técnicas de você inutilizar essa força dessa equipe do Olímpia. Sim. E o que eles fizeram? Nada. Eles tomaram uma bola na trave no Maracanã, nem isso serviu para eles mudarem a marcação. Foi. Ô Pedro, a gente estava falando disso, você até lembra, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na cadeira. Você até lembrou? Na cadeira... Vamos lá, nessa cadeira aqui. Essa cadeira, né? Nessa cadeira aqui, nessa cadeira. Flamengo não foi para a decisão do Mundial, foi eliminado na semifinal. Al Hilal. Tudo bem, tinha um Al Hilal do outro lado, ok, mas não dá, tinha que ir para a final. Não ia ser campeão Real Madrid e tal, complicado, mas tinha que estar na final, já não foi. Aí ele perde a Supercopa para o Palmeiras, certo? Derrota para o Palmeiras? Pô, acontece, tudo bem. Aí a Recopa contra o Del Valle. Ele perde o título em casa, inclusive, no Maracanã. Decisão por pênaltis, com prorrogação e tudo, golzinho no final ali do Arrascaeta e tal. Então isso já não é esperado. Campeonato Carioca, você fala, William, pô, o Fluminense é uma pedra no sapato danada do Flamengo e tal, complicado. Mas do jeito que foi, com um baile na final, mas um baile, né? Aí agora, pela Libertadores, ele é eliminado nas oitavas de final pro Olímpia, muita história, mas com, gente, pouco futebol atualmente, né? No cenário sul-americano. Depois de uma primeira fase, onde ele perde para o Alcas, onde ele pata com o Iublense, onde ele fica em segundo lugar num grupo baba, e o adversário mais complicado era o Racing, e mesmo assim não é aquele Racing, né? Embora tá classificado, hein? Passou também. Mas vai ter um Racing em Boca, mas não é aquele Racing. Cara, ontem foi o maior vexame do ano, até pela forma como foi, ou tem coisa pior aí nessa lista? Nessa lista de um 2023 triste para o Flamengo. Que se ele der uma recuperação maravilhosa no Brasileiro, vai ser incrível, pode ganhar a Copa do Brasil, de repente, no final do ano, fala, tem 2 títulos aí para dar uma amenizada. Mas, por enquanto, é um 2023, não havia cruces do Flamengo, e já trocou de treinador. Uns aí foram com o Vitor Pereira e agora com o Sampaoli. E aí, meu William, amigo? eu acho que é. Acho não. Assim. É porque você tem... Você poderia argumentar e debater o início de temporada de uma derrota para o Palmeiras, que é um time muito qualificado, era o então campeão brasileiro. Você pode falar que o Al Hilal tem uma questão de viagem, início de temporada, não é exatamente também a baba, que é o Olímpia, e não é. O Olímpia é um time fraco. Pode ter tudo que o Bubu falou, de pressão, de ambiente, o Jean vinha trazendo isso desde o início na transmissão, Pedro Torre também, mobilização, Flamengo que não compete, mas o time do Olímpia tecnicamente é fraco. É, Ele claro. é fraco, e isso torna o vexame maior. Aí você tem a Recopa contra o Del Valle. A Recopa não é a Libertadores. O tamanho da Recopa não é o tamanho da Libertadores. E o Del Valle tem um trabalho, querendo ou não. Não é um time. O Del Valle é melhor que o Olímpia, embora tenha sido eliminado pelo Pereirão naquele momento. E pega muito também o que era aquele contexto ali. Sim. Depois você tem a eliminação, você tem uma perda de título que as pessoas não colocam na conta, mas você perder aquilo ali naquele momento, que era a Taça Guanabara, numa quarta-feira, que você viu uma derrota para o Vasco no domingo, mas era uma derrota para um Fluminense, que jogava muito mais bola que o Flamengo. Então, tecnicamente, você pode discutir se a derrota poderia ter sido por uma diferença menor. É que teve baile, né? Teve baile. Mas é o Fluminense. Agora, claro, o Olímpia, ele é muito mais pesado, porque é onde você acredita que o Flamengo poderia ter uma mobilização mínima para evitar o pior. E aí é só a cereja de um bolo que você teve. Você lembrou Alcas, você lembrou Nublense, você tem que lembrar Maringá. Maringá, 2-0 pro Maringá. Então, assim, a temporada do Flamengo, ela foi ensaiando essa tragédia. Ela foi ensaiando. E a gente até comentava ontem no Linha. Não dá para você passar o ano inteiro plantando uma coisa e achar que lá na frente você vai colher outra. O Flamengo plantou e regou muito esse vexame. Quando ele não conseguiu nenhum sucesso em nenhuma decisão, perdeu uma, disputar 2, você perde todas as decisões do ano. Todas as decisões, todos os momentos chaves do ano do Flamengo, ele perdeu. O Bubu bate muito na tecla do ambiente, do tamanho do Olímpia. E eu concordo que o ambiente ontem pesa, porque tinha um time muito mobilizado e outro time que não compete. Por que o Flamengo decide esse jogo fora de casa? Porque a campanha dele ficou em segundo na no primeira grupo. fase é ruim. É lógico. Então, E o Olímpia só tá atrás do Palmeiras. Sendo que ele vai pegar o Fluminense, ele decide em casa. A campanha do Olímpia é muito boa. Invicto até o jogo a ida da ida. Então, assim, o Flamengo foi ensaiando essa tragédia. Ela pode chocar quando ela é consumada. Agora, não dá para surpreender. O Flamengo foi plantando, foi regando, foi batalhando por essa tragédia. Ele só não sabia se ia acontecer contra o Olímpia, se ia acontecer uma virada na Copa do Brasil, se ia acontecer de ser 8º, 9º no Campeonato Brasileiro, porque não disputa, o Flamengo ainda não disputa. Só que o Flamengo ele seguiu, a gente fala tanto de cartilha de rebaixamento, né? O Flamengo seguiu uma cartilha. O Flamengo não tem projeto de futebol.
Flamengo não tem projeto esportivo. Flamengo é o clube que no dia da final da Libertadores o presidente fala que quer renovar com o Dorival de qualquer jeito. No final do ano o vice-presidente quer mandar o Dorival embora juntamente com o presidente, porque acha que o time pode jogar mais. E não é só isso, é porque achava que o Dorival não controlava o vestiário, mas quem tem que controlar o vestiário é a diretoria também. Claro. Não é só o Dorival, tem gente ali que paga para isso. Tem supervisor disso, supervisor daquilo, gerente daquilo, conselhinho de não sei o quê, conselhinho de foto no Instagram, diretor executivo, vice-presidente. Não tem ninguém para controlar. Sentaram lá porque tem que jogar mais bola. Tem que jogar mais bola, é muito vago. O Flamengo não tem um projeto de futebol. Começa ali. Aí o Flamengo perde todas as decisões do início do ano. O Flamengo não tem convicção na escolha dele, que é o Vitor Pereira. O Flamengo não tem convicção em bancar um trabalho. O Flamengo chega já numa final de estadual como tudo ou nada. Se você tem um projeto do tamanho do Flamengo e o seu tudo ou nada é uma final de estadual, tá errado. O Flamengo tem problema de vestiário e não resolve. O Flamengo tem um presidente que volta e meia tem que dar uma batida lá no CT para saber o que está acontecendo, porque sempre tem um problema. O Flamengo tem um vice-presidente que discute com o atacante e só não chega às vezes de fato no vestiário porque as pessoas se separam. O Flamengo tinha um preparador físico que deu um soco na cara do atacante. O Flamengo tem um trabalho que não acontece do Sampaoli. O Flamengo contratou um técnico pensando numa coisa e tem outro tipo de elenco. Então, assim, você foi alimentando essa tragédia. Ela aconteceu. Não dá para virar e falar, nossa, a coisa estava sendo tão bem feita. O que aconteceu? O que aconteceu, não. O Flamengo alimentou esse fracasso. Alimentou muito bem. E ontem aconteceu o que aconteceu. Tinha uma tarde aqui, né? Mais vexatória do ano. Eu acho que a gente precisa... Eu sou sempre contra vexame, tragédia e tal, só que tem coisas que você precisa dar o peso correto. Nesse caso, a gente não está super dimensionando. Não tem exagero. Você precisa dimensionar, inclusive, claro, o que é essa derrota. E tinha uma tarde aqui antes de quem é mais culpado. Acho que, sabe, você pode dividir tranquilamente. O elenco, a passividade de ontem, o elenco não Isso compete. É inadmissível. O elenco não compete. Isso não dá. O Flamengo toma um gol. Isso não dá. O Flamengo joga 10 minutos finais, acréscimo. E aí começa a querer ter a bola para fazer alguma coisa. Aí é gol impedido, é volume. Por que não fez isso desde o início? O Flamengo sabia qual era o tamanho do jogo? Não sei. Então... Tem elenco, eu acho que tem treinador, tem insistência, eu acho que o São Paulo ele precisa repensar, é um início de trabalho, mas tudo bem, ele precisa repensar algumas escolhas dele, e ele, às vezes ele prefere morrer abraçado numa convicção dele do que dar o braço a torcer que pode mexer alguma coisa, acho que foi muito o caso do São Paulo em alguns momentos, o time não joga bem, porque você não pode tomar 3 gols do mesmo modelo contra o Olímpia, ou falta papo, falta execução dos jogadores, mas falta papo, orientação, alguma organização mínima, prévia antes que vem do trabalho do treinador. E diretoria, mas muito, assim. Muito, Nossa muito, Senhora. Muito. Porque em 2022, talvez, a genialidade do Arrascaeta, o trabalho do Dorival de só soltar a galera e ter 2 meses de bola que bastaram. O Flamengo, com o orçamento que tem, com os jogadores que tem, ele precisa de muito pouco para vencer. E ano passado ele fez muito pouco no segundo semestre, venceu 2 torneios. Sim. E esse ano nem muito pouco ele fez, porque não vai dar para todo ano você ficar vivendo desse muito pouco. O Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje... Já se debate se quem joga mais bola dentro do cenário carioca é ele, o Fluminense, e era para ser disparado pelo elenco que tem, pelo orçamento que tem, independentemente do trabalho do Diniz, que é muito bom, de valores que tem nas Laranjeiras, que tem que ser respeitado. Então, assim, não dá para eximir ninguém. Todo mundo ali tem um pouco de responsabilidade, tem a sua parcela. Agora, é perfeitamente compreensível o desastre de ontem. Ele não acontece por acaso. Ele foi sendo planejado, muito bem planejado. Quando você não tem convicção do que você quer, quando você não administra seu vestiário, quando você troca treinador sempre em meio de temporada, quando você vive, sabe, ao sabor do humor da torcida, porque você não tem convicção, quando você não tem uma gestão, no principal departamento que deveria ser do clube de futebol, você não tem a melhor gestão, você tem boa gestão administrativa, financeira, jurídico, marketing, captação, tudo é muito bem tocado no Flamengo. Mas o futebol ele é tocado de forma amadora. Então, é isso aí, nação. Mais um React aqui, né, para o nosso canal. É aquilo, nação. Foi ótima análise aí, tanto do Zé Elias, que ele tocou um ponto muito importante, né, sobre naquele ponto que o Wesley foi provocado por 3 jogadores do Olímpia, né? Teve um lance ali que ele foi pressionado no meio de 2, né? 2 jogadores provocando ele, depois chegou mais um. E nenhum jogador do Flamengo chegou lá para defender o moleque. Geralmente, nesse caso aí é o Gerson. Nem o Gerson foi para defender. Então, nesse ponto aí a gente vê que o time do Flamengo estava falta de concentração, falta de competitividade, falta de escolher jogo, como o Mauro César diz. Esse jogo praticamente os jogadores não escolheram também jogar. Será que eles estão pensando no jogo contra o Grêmio? Porque ultimamente tá assim, né? O Flamengo raramente o Flamengo joga bem, né? Raramente o Flamengo joga bem, desempenha um bom futebol pelo poder que esse time do Flamengo tem para poder desempenhar, né? A gente sempre tá tocando no mesmo ponto. O Flamengo vence, só que não joga bem. O Flamengo vence pela genialidade dos talentos individuais que esses jogadores têm, entendeu?
padrão de jogo do time do Flamengo, dificilmente a gente consegue enxergar dentro de campo. Então aquilo. E outro ponto aí que me chamou a atenção foi a análise do Pedro Ivo, né? Essa tragédia anunciada veio plantando desde o início do ano, né? Com os vexame, Supercopa, Recopa, Carioca, Mundial. Também teve a situação do Maringá, que o Flamengo perdeu pro Maringá, depois teve virada, mas perder pro Maringá do jeito que perdeu, foi um vexame, mas depois já ganhou de 8-2, beleza. Entendeu? Teve a partida diante do Bragantino, do jeito que o Flamengo jogou, Cuiabá. Então, a gente enumera em um caderno aí, uma folha com mais de 10, 15 inúmeros jogos aí que o Flamengo entrou para não competir. Porque é complicado. É muito complicado. Eu acabei de ver aqui agora, né, no All Sport, o Flamengo decidiu manter o Sampaoli no Flamengo, né? Então o Sampaoli está mantido ainda no cargo do Flamengo. A diretoria não pensa em demissão. Então o Sampaoli continua mantido no cargo de treinador do Flamengo. Essa notícia que eu acabei de ver aqui agora no site do All Sport. É aquilo. Eu acho que demitir o Sampaoli agora seria uma loucura. Obviamente muita gente quer demissão. Mas demitir agora seria uma loucura. Seria uma loucura muito grande, né? O cara tem 4 meses. Demitiu o Vitor Pereira, 4 meses. Ficou 4, 5 meses no Flamengo. Nem 4, 5, ficou 3 meses, se não me engano. Veio o Sampaoli. Passou 4 meses, vai demitir outro? Eu tenho quase certeza que o Flamengo vai até o final da temporada com o Sampaoli. A não ser o Flamengo tenha uma reviravolta muito grande e seja eliminado pro Grêmio. Aí só vai ficar no Brasileirão, aí o Flamengo vai contratar outro técnico, com o possível Rogério Ceni. Minha opinião é essa. Esses 2 próximos jogos aí, contra São Paulo e Grêmio, principalmente contra o Grêmio no Maracanã, para mim vai decidir a vida do Sampaoli, né? Se ele fica ou não, né? Eu nem sei o valor da multa rescisória dele no Flamengo, mas baixo não deve ser, né? Baixo não deve ser. Tamo junto e é nóis aí, nação.